design. Eu trabalho com camiseta, eu tenho que vir com camiseta. Então, assim, como a gente é da área administrativa, então eu venho de terno e gravata. Olá, a moda está em toda parte. Você pode não acreditar, mas é que nossas escolhas, elas trazem um pouco de tudo aquilo que nós desejamos para a nossa vida. Elas são uma espécie de vitrine de nós mesmos. E é para mostrar que a moda está cada vez mais popular e democrática que o Fashion Hit começa agora. E a gente começa o programa de hoje contando a história de uma peça do vestuário que começou como roupa de baixo, mas que no século XX se tornou a maior vitrine dos nossos tempos. Ela tem as nossas mensagens, nossos ideais, e eu estou falando da camiseta. A atual camiseta tem uma história antiga. Vem lá do Império Romano, quando se usava uma túnica dupla chamada camisia, a tataravó da que a gente usa hoje. Uma espécie de ancestral da nossa camiseta de todo dia. Era sempre branca e feita de linho, mas usada por baixo da túnica para proteger a pele da transpiração. Com o passar do tempo, veio a riqueza das roupas bordadas e cheias de pedrarias, difíceis de lavar, exigindo por baixo uma roupa mais fina e fácil de limpar. É aí que entra mais uma vez a camiseta, usada como tecido para proteger a pele do corpo dos trajes pesados e, claro, para facilitar a higienização. Até que veio uma ruptura. Tudo bem que era em mármore e não em tecido, mas a proposta é que era visionária. Em 1516, Michelangelo termina uma de suas obras-primas, O Escravo Moribundo, cuja estátua usava uma camiseta regata. A criação era perfeita, mas para se tornar realidade e essa moda pegar, ainda levou um tempo. Pouca coisa mudou até o início do século XIX. A chamada camisa era obrigatória para as crianças que, depois de crescidinhas, passavam a usar roupas de adultos. Para os maiores, o traje continuava sendo um acessório íntimo para se usar entre a pele e a roupa de sair. Na Primeira Guerra Mundial, os norte-americanos adoraram a ideia dos europeus de usar uma camiseta por baixo do uniforme e levaram-na para a América. O recorte em T de algodão, gola redonda e manga curta passou a receber o nome em inglês de T-shirt. Para que esse traje saísse dos campos de batalha e invadisse o mundo, o cinema deu aquela ajuda amiga. Os ícones da juventude entre os anos de 1950 e 60, James Dean e Marlon Brando, foram garotos propaganda super eficientes e ajudaram a difundir o uso maciço da camiseta ao redor do mundo. Nessa época, elas passaram a ser unissex, usadas também por mulheres. Nos anos 70, as camisetas foram o traje símbolo da época e o seu uso praticamente obrigatório para os jovens que buscavam paz depois da traumática Guerra do Vietnã. Foi a partir desse momento que as camisetas, antes predominantemente brancas, passaram a ganhar cores, palavras de protesto e de ordem, tornando-se um meio claro e evidente de se passar uma mensagem. Em nenhum outro momento da história recente, um traje de roupa foi tão enfático como a camiseta. Nela é possível literalmente vestir uma ideia, sem precisar sequer dizê-la verbalmente. A partir daí, a moda ganhou uma nova força, a dos princípios individuais. Você é o que você veste. Essa é a história desse traje que surgiu como peça íntima e hoje é o símbolo máximo de identidade visual. A camiseta é realmente um traje muito versátil. Pode ser lisa, colorida, com mensagem de amor, de protesto, de ideais. Você vai conhecer ainda no programa de hoje a história de um empresário que mudou de vida graças a uma camiseta. Mas agora a gente fica com algumas dicas de joias masculinas. Pouco a pouco, elas, as joias, conquistam espaço na preferência deles, os homens, na hora de usar um acessório.
E o Fashion Hit veio comprovar que o homem também curte joias. Eu vou conversar sobre esse assunto com o arquiteto, urbanista e designer de joias, Pedro Potares. Pedro, como é que foi que o universo da arquitetura veio parar no design? Resolvi me mudar de São Paulo, tentar a vida em outro lugar, fazendo outra coisa, e fui parar em Santa Catarina. E aí eu morei lá durante 3 anos e trabalhei com algo que não tinha nada a ver com design, nada a ver com arquitetura. Daí eu falei, não, cansei, vou voltar para São Paulo e mexer com design, que é isso mesmo, desde criança que eu sempre quis fazer. E aí, chegando em São Paulo, eu falei, tá, eu não quero arquitetura, mas tem que ser design. O que eu vou fazer? E desde criança eu sempre desenhei tudo que eu gostava, qualquer objeto, prédio, carro, qualquer coisa assim. Eu falei, por que não tentar desenhar joias, né? E aí eu comecei, aos poucos. Era a sua praia, você descobriu a sua praia aí. Era isso mesmo que eu gostava de fazer, era a minha paixão. De alguma forma, a arquitetura, o urbanismo, eles te ajudaram no olhar, a desenvolver o olhar do design? Sem dúvida, ajuda sim. Eu acho que a arquitetura foi muito importante para mim como uma base, né? Eu acho que a arquitetura ela abrange todas as áreas do design, né? Desde o mobiliário, qualquer coisa que tem design, eu acho que passa em algum momento pela arquitetura. Eu acho que é o curso mais completo. Então, como base, foi fundamental. Existe, na verdade, qual é o desafio de criar uma joia para mulher e uma joia para homem? Olha, para mulher é mais fácil. É mais fácil porque o mundo do acessório feminino ele é mais abrangente, né? Ele tem inúmeras possibilidades. Então, as inspirações são quase tudo. Qualquer coisa pode ser uma inspiração. Já para o universo masculino, já é mais restrito. Tem a parte do machismo. Não, eu acho um desafio enorme para o designer fazer peça para homem, né? Geralmente o homem ele se incomoda, a maioria se incomoda com acessório, né? Não tem o costume igual a mulher tem de usar acessórios. Então tem que ser algo confortável. Então tem mais restrições do que o feminino. Mas é muito legal fazer para homens também. E na joia masculina também se usa pedra ou não? Olha, atualmente a prata é o material mais utilizado para a joalheria masculina. Pelo valor, o homem ele ainda não tem o hábito de gastar uma quantia tão alta como o ouro igual a mulher. A mulher ela não pensa 2 vezes, ela gosta daquilo e ela compra. O homem ele já regateia. Então ele pensa e aí ele acaba... Tem coisas que ele ainda coloca como prioridade do que um acessório. Então a prata, para ele é ok, é tranquilo. E pedras, tem de todos os gostos. A maioria ainda não aceita muito bem as pedras. Quando aceita, tem alguma pedra negra, uma turmalina negra, um ônix, algo mais discreto. Eles ainda têm um certo receio em utilizar pedras. Partindo do princípio de que você vai desenhar, vai criar algo para o homem, uma joia masculina, existe algum desenho específico, algo que, olha, é mais masculino? Você costuma usar mais quando você vai imaginar algo para um homem? Olha, eu sempre procuro inserir dentro de algum contexto masculino, de algo do mundo masculino. Então, automobilismo, motociclismo, esportes, algo mais bruto, engrenagens, qualquer coisa assim que só pela forma já seja bem bruta, bem masculina, porque assim já conquista e agrada todos os tipos de homens, com certeza. Existe, na hora que você vai criar uma peça, essa questão da cumplicidade, da conversa, você procura conhecer o teu cliente para sugerir uma peça que seja mais adequada ao perfil dele?
Sim, às vezes tem já aquela linha pronta, que o cliente só vai até mim e já escolhe, lógico que tem um papo, o que gosta, o que não gosta, qual o estilo, tenta observar, tenta... Às vezes a pessoa não está acostumada. E tem aquelas peças que são feitas sob medidas, que as pessoas chegam com uma ideia ou com absolutamente nada na cabeça, e falam, olha... eu quero usar alguma coisa, eu quero, sei lá, um anel, uma pulseira, um pingente. E aí eu faço uma entrevista com a pessoa para ver mais ou menos quais são os gostos, o que ela não gosta de forma alguma, o que incomoda, tipo de roupa que ela usa, onde ele usaria a peça, para daí e criar em cima disso. E aí eu faço uma peça sob medida para aquela pessoa. Ao contrário da mulher, que costuma deixar a joia como herança e tudo mais, joia de família, em alguns casos, ou na maioria dos casos, né? Isso na mulher. O homem, ele tem essa preocupação ou não? O homem tem o relógio, né? Os relógios, abotoaduras. Então sempre são coisas que passam do avô para o pai, do pai para o filho, ficam. Já vi passar anéis, principalmente antigamente os anéis de formatura, né? Que tinham pedras importantes e muito metal, eram anéis pesados, então tem o seu valor. Mas eu espero que daqui para frente, né, comece a surgir isso também no público masculino, que os pais passem seus acessórios para os filhos e contem a história dos acessórios, quando adquiriram e o que representou para eles. Eu acho bacana, por que não, né? Eu estava dando uma olhadinha no seu currículo e vi que você também tem algumas exposições pelo mundo. Conta pra gente como é que foi isso. É uma experiência incrível, foi uma emoção muito grande. Eu expus na Espanha, em Punta del Este, e expus no Louvre, em Paris, que foi o máximo ter ido até lá, ver pessoalmente as peças, as joias expostas. Eram diversos artistas, desde pintores, escultores, e tinha a parte de joalheria também. E tive amigos que fizeram questão de me acompanhar na viagem para ver pessoalmente. Foi muito emocionante, foi muito importante para a carreira também. O gosto do homem brasileiro é diferente do europeu, do latino-americano, ou não? Ou na joia masculina existe uma identidade meio que parecida, diferente da mulher, né? Sim, aí existe uma grande diferença. Digamos que o brasileiro ele ainda está um passo atrás. O homem europeu e depois o americano, eles estão à frente. Eles têm uma liberdade no usar o acessório e uma desenvoltura em como utilizá-lo muito maior. E uma segurança em usar também, porque a pessoa precisa se sentir bem para usar, se sentir segura. Não adianta ela colocar e achar que aquilo é um objeto estranho nela. Entendeu? Fica desconfortável, até ela se sente desconfortável. Principalmente o homem, que geralmente se incomoda com qualquer coisa, já começa a arrancar tudo. Mas eles são muito abertos na Europa, então eles usam mesmo, e usam uma corrente em cima da outra, e vai pendurando pingente, e enche o braço de pulseira, e coloca relógio que não tem nada a ver com aquilo. E chegou uma época que até na Itália era moda os homens usarem colar de pérolas. Era muito curioso isso. Eles usavam, faz já mais de 5, 6 anos, assim. Ele teve uma moda, durou uma temporada, digamos assim, que eles usavam. Eles pegavam, acho que das mães, dos avós, e colocavam. E para eles normal, né? São bolinhas, né? Eles não vê como uma peça feminina, do universo feminino. Para ele é um acessório de bolinha. O Fashion Hit vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a história de um empresário de Itu, no interior de São Paulo, que viu nas camisetas uma opção para mudar de vida.